pelo fogo, eu não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Boa tarde. Um pouquinho de nervosismo, né? Mas vamos que vamos. Quero me apresentar. Eu sou Bruno da Contabilidade Tóquio Marine. E a minha vida fora da Tóquio é servir a Deus. Eu sou líder, missionário de uma igreja que começou com uma reunião assim. Hoje nós estamos, graças a Deus, com 70 membros na nossa igreja. E Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia ou ligassem a sua Bíblia em Lucas 15. E nesse momento é bom, né? A tecnologia nos ajuda. E nós vamos ler uma passagem que é muito conhecida e que eu quero trazer algumas verdades para a nossa vida dessa passagem. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia eu costumo falar que ela é o meu GPS, aonde eu sou guiado e orientado por ela. A diferença de um GPS normal é que ele te coloca em rotas às vezes ruins, em ruas sem saída. A Bíblia sempre vai te colocar em lugares seguros e perto de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, mas eu chamo de documento. Um documento que testifica a existência de Deus, testemunhado por pessoas que viram Deus e os seus milagres. Então é por isso que nós cremos nela. E nós vamos ler uma passagem de Lucas 15, a partir do versículo 14, e diz assim: E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, repitam comigo, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe e abraçou e o beijou. E disse: O
filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti ele, pondo-lhe um anel no dedo, e calçai os pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o. Comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém? Essa é uma história, uma parábola onde o filho, ele pede a herança do seu pai antes da hora. O seu pai ainda estava vivo quando ele disse: Pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai falou: Mas filho, eu ainda estou vivo, você tem muitas coisas boas para poder viver aqui, como assim você quer a parte? Mas eu quero a parte da herança, pai. Então o que o pai fez? Ele deu a parte da herança ao seu filho. Seu filho então pegou a sua parte da herança e ele saiu para comemorar, para aproveitar a vida da forma que ele gostaria ou que ele achava que era correto. E então esse filho começou a gastar muitas coisas. Talvez se fosse na época de hoje, ele teria gastado com balada, teria gastado com mulheres, teria saído para os lugares mais caros. E tudo na vida acaba, né? O dinheiro também iria acabar um momento. E naquele momento o dinheiro acabou para esse rapaz. Ele pediu dinheiro para o seu pai lhe deu. E então o dinheiro ali começa a acabar. A Bíblia então relata, nessa parte que lemos, que ele chegou a um nível em que ele começou a desejar a comida dos porcos, porque ele não tinha mais dinheiro. Os amigos tinham abandonado ele. E geralmente é assim que funciona. Quando você tem dinheiro, quando você tem algo que atrai, você tem amigos. Mas quando você não tem nada que você conhece, quem é seus amigos de verdade? Eu, antes de entregar minha vida a Jesus, eu pensava que tinha muitos amigos. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu descobri quem eram meus verdadeiros amigos e irmãos. E então acontece isso muitas vezes. E aquele rapaz, então, depois de ter gastado tudo, depois de ter desejado comer a comida dos porcos, ele então lembra da casa do seu pai. Lembra das mordomias que ele tinha naquele lugar. Esse rapaz, ele sabia que o que ele fazia não era correto, mas ele continuou. Esse rapaz, ele teve opções, a qual ele mesmo decidiu, e o pai não impediu ele de praticar o que ele queria. Da mesma forma, Deus. Nesta parábola, esse pai representa Deus, e este filho representa nós, os cristãos ou seres humanos. E então, quando nós queremos fazer algo, Deus, ele vai somente nos orientar. Deus não vai pegar na nossa mão e vai falar: você tem que fazer isso. Não. Cabe a nós escutar a voz dele e fazer o que é correto, porque nós somos livres para fazer o que quiser. Nós somos livres para andar da forma que achamos que é correto. Mas isso não significa que é correto. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que você se encaixa é aquilo para a sua vida. Nós precisamos ouvir sempre a palavra do nosso Pai ou a palavra de Deus. Na nossa vida, nós temos sempre 3 opções. A primeira dela é aprender com os erros dos outros, e isso de uma forma é até bom. Mas a segunda é aprender com os nossos próprios erros. A terceira opção é você não aprender nem com o erro dos outros e nem com o seu próprio erro, e assim concretizar então o seu fracasso. Esse rapaz que nós acabamos de ler a história, ele aprendeu com o seu próprio erro. Ele viu que ele estava em um lugar bom, e ele saiu então dessa presença. Ele saiu de tudo aquilo que era bom para ele, era bom para o pai, era a família dele. E da mesma forma, queridos, é assim na nossa vida. Deus instituiu a família. Eu e você não viemos do macaco nem de nenhuma evolução. Nós viemos das mãos de Deus. A Bíblia diz que do pó da terra ele fez o homem, e a mulher fez da costela de Adão. Assoprou em nossas narinas o fôlego de vida, e a existência veio a nós. Nós somos criaturas de Deus, e Deus criou o homem, criou a mulher, criou a família para que nós possamos dar seguimento no plano correto dele. O que aconteceu? Adão e Eva, de uma certa forma, frustrou os planos de Deus. Deus não fez Adão e Eva para fracassar. Deus não fez eu e você para fracassar. Deus fez eu e você para comer e viver o melhor dessa terra, enquanto estivermos aqui, porque um dia o Rei da Glória virá nos buscar, nos levará para uma terra boa, para a Nova Jerusalém, para o céu, a qual nós um dia reinaremos com Cristo, que a Bíblia diz: se sofremos com Ele também reinaremos. É a promessa.
Então esse rapaz aprendeu com o seu próprio erro. Ele saiu da rota que não era para ter saído. E para toda ação tem uma reação. Para todo ato tem uma consequência. Tudo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Deus nos dá a semente diária para nós escolhermos aonde plantamos, mas a colheita infelizmente é obrigatória. Nós não temos como fugir dela. E esse rapaz colheu o fracasso, colheu a humilhação, colheu muitas coisas, ele quebrou literalmente a cara. Mas de um lado bom dessa história é que ele teve a oportunidade. Ele aprendeu com o seu próprio erro. Hoje em dia, se você ligar a sua televisão dentro da sua própria casa, você vai ver quantas pessoas tiveram oportunidades, mas não aprenderam a dar valor a ela. Muitas pessoas não acreditam na volta de Jesus, mas quantas vidas Jesus Cristo já voltou? Para quantas pessoas Jesus já voltou? O meu amigo, por exemplo, morreu esses dias, Jesus já voltou para ele. Alguém da minha família também já morreu, Jesus também já voltou para ele. Jesus volta diariamente para todas as pessoas. E o que Jesus quer é que nós não venhamos perder a sua oportunidade. É a oportunidade de estar perto do Pai, na casa do Pai, porque o Pai nos criou para andarmos em família. Hoje eu e você, talvez, passamos por dificuldades, passamos por muitas necessidades. Talvez você já perdeu muito tempo na sua vida. Talvez você teve oportunidades que não soube aproveitar. Mas eu quero te trazer uma palavra. Ainda dá tempo. Ainda tem esperança. Até porque, meu querido, a esperança não pode acabar. Porque Jesus Cristo reina. A minha esperança e a sua esperança, um dia ela morreu. Mas ao terceiro dia, ela ressuscitou. E hoje vive para sempre. Enquanto houver Jesus, ainda há esperança. Enquanto houver esperança, ainda há fé. E aonde tiver uma semente de fé, pode acreditar que Deus vai te aceitar e vai te abraçar novamente. Esse é o plano dele. Então esse jovem, ele teve a oportunidade. Ele conseguiu aproveitar a chance que ele não deveria ter desperdiçado. E o texto diz uma palavra que eu gosto muito nesta parábola, que foi até a que nós repetimos: caindo em si. Essa palavra é maravilhosa, porque este sentido da palavra caindo em si, ela está trazendo para nós que o pecado é loucura. Aquele rapaz viveu uma vida de pecado, viveu uma vida vivendo uma vida com os desejos e os prazeres da sua carne, mas ele caiu em si. Um dia, eu andava que nem esse rapaz. Um dia, eu saí da casa do Pai, saí da presença do Pai, mas um dia, o Espírito Santo me tocou, e foi naquele momento que eu caí em si. E é quando você olha para os lados e vê, bem, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Muitas coisas estão se cumprindo, é a palavra de Deus se cumprindo, querido. Talvez, quando nós vemos na televisão o pai matando o filho matando o pai, nós ficamos chocados. Mas se nós acompanhamos a Bíblia, Jesus já havia dito que isso iria acontecer. É profecia se cumprindo. Então, quando a palavra diz caindo em si, é para que eu e você pudesse, poxa, eu preciso pensar melhor. Eu preciso ver o que eu estou fazendo. Eu preciso ver a semente que eu estou plantando. Porque lá na frente, ela vai ter uma colheita. E essa colheita é obrigatória. Nós devemos colher somente o que é bom. E todo mundo só quer colher aquilo que é bom. Mas nós precisamos também plantar uma semente boa para ter uma colheita agradável. Então, quando esse texto diz cair em si, aquele rapaz percebe que ainda haveria uma oportunidade. Ele diz: eu pequei contra o céu e contra o meu pai. Eu vou para a casa dele, vou pedir para que eu seja pelo menos um servo para trabalhar. E então ele volta para a casa do Pai. Eu não sei se você está longe da casa do Pai, mas está na hora de voltar. Está na hora de cair em si, de falar: Pai, o Senhor me aceita de volta? E a Bíblia diz em Isaías 55: buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. Procure enquanto você pode achar Ele. Repare que nesse texto, quando ela diz procure enquanto você pode achar, buscar enquanto está perto, quer dizer que uma hora Ele estará longe, uma hora Ele não vai estar mais perto. Mas por quê? Porque Jesus, Ele está se preocupando
com nós, que somos conhecidos como gentios na Bíblia por não ter nascido em Jerusalém, em Israel. Vai chegar um tempo em que Jesus diz que a graça dele vai ser direcionada somente ao povo de Jerusalém, somente aos judeus. O tempo dos gentios vai ter acabado, mas a Bíblia diz: buscar enquanto se pode achar, ainda dá tempo, ainda tem esperança. Chega a hora de nós cairmos em si e buscar aonde está a solução de todos os nossos problemas. Querido, não há milagre maior, não há paz maior do que você saber para onde você vai, do que saber aonde você vai passar a eternidade. Tem muitas pessoas que dizem: existem muitos caminhos para chegar na casa de Deus. Na minha casa sim, existem muitos caminhos para chegar. Na sua casa também. Você pode ir pela marginal, pode ir pela rua, num caminho ou no outro vai chegar na sua casa. Mas para isso, Jesus dá uma resposta: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, libertador, o que nos leva de volta à casa do Pai. João 14,6 diz isso. Então, eu não quero dizer para você para onde você vai, porque não cabe a mim, eu também não sei. Mas o que eu vim trazer para você aqui hoje: está na hora de nós cairmos em si e olhar para onde nós queremos ir, porque ainda dá tempo, ainda tem esperança. Jesus ainda está perto. Chega um momento que ele estará longe, mas ainda ele está perto. Hoje ele está perto, hoje ele está do seu lado. A Bíblia diz: aonde 2 ou 3 estiver, ali eu me farei presente. Jesus está aqui hoje. Jesus está no seu meio. Jesus está nesse momento olhando para o seu coração e ao mesmo tempo cuidando da sua família, cuidando dos seus parentes, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus é tudo na nossa vida. Eu não estou lhe trazendo uma religião, eu estou lhe trazendo Jesus. Na cruz não estava escrito Igreja Batista, Assembleia de Deus, Universal, Mundial. Na cruz estava escrito Jesus, porque só Ele salva. A cruz um dia poderia ter sido uma imagem para criminosos, mas até isso Jesus mudou. Quando nós olhamos para a cruz, nós vimos que ali está a nossa salvação e a nossa esperança. Esse é o momento de se achegar perto do Pai. A Bíblia diz que quando esse rapaz veio e o pai o viu, ao contrário de muitos pais ou mães, ele não brigou. Uma vez eu me perdi na Praia Grande e fiquei 3 horas perdidos. Junto comigo estava um rapaz. E aquele rapaz então estava chorando, eu também estava chorando. Eu já estava chorando pela situação, mas vendo ele chorando eu chorava mais ainda. E aí a mãe veio buscar ele primeiro. A mãe, quando viu aquele rapaz, falou: onde você estava? E começou a xingar, querer bater naquele rapaz. Ela queria saber o motivo por que ele se perdeu. Mas Jesus não quer saber o motivo para qual nós nos perdemos. Ele quer saber a nossa reação quando nós o encontramos. Jesus não está aqui para te julgar. A Bíblia diz que Ele veio não para julgar, mas para salvar. João 3,17. Jesus está aqui para te pegar pelos braços e te levar para perto do Pai. Ele não quer saber o que você fez ontem. Talvez você está aqui hoje e você falou: eu errei, eu pequei, eu fiz tudo isso que você me falou ontem. Ótimo! Jesus diz que os seus pecados Ele apaga, das suas iniquidades não se lembra mais. Ele quer saber o que você tem para Ele a partir de hoje. É hoje que Jesus quer mudar a sua vida. É hoje que Ele quer colocar uma semente no seu coração. E cabe a você regar essa semente, para ela crescer, para ela dar frutos. E através desses frutos, muitas pessoas conhecer o Evangelho, conhecer a casa do Pai, através de você. Quando Jesus está na sua vida, o Espírito Santo está com você. E Ele te guia, Ele te orienta. Naquele momento o pai abraça o rapaz e diz: prepare o melhor churrasco, coloque um anel no seu dedo. O anel quer dizer autoridade, restaurou a sua autoridade. Coloque umas sandálias nos seus pés. Sandália nos pés quer dizer prosperidade. Esse filho estava morto, mas hoje ele vive. Ele estava perdido, mas hoje ele se achou. Guarde essa palavra no seu coração, caindo em si. Todos os dias caia em si. Encontre Jesus, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Pode existir muitos caminhos para vários lugares, mas para Deus é só Jesus.
E eu quero deixar essa mensagem com você. Ainda dá tempo. Procure enquanto se pode achar. Busque enquanto Ele está perto. Ainda dá tempo. Não perca essa oportunidade. Talvez você errou, aprenda com o seu erro. Talvez a pessoa errou, aprenda com o erro dela. Mas a oportunidade está nas nossas mãos. Amém? Amém. Que você seja edificado com essa palavra e que você caia em si todos os dias, porque eu preciso cair em mim todos os dias. Eu não posso olhar para mim, eu tenho que olhar para Jesus, porque Ele é santo, eu sou falho. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Eu queria que a gente louvasse novamente. Amém? Feche seus olhos. Jesus está perto. Jesus ainda se pode encontrar. O que Ele quer que você vá em direção a Ele. Coloque no seu coração, Jesus, me ajude a te buscar mais. Me ajude a estar perto. Jesus, eu quero te encontrar. Garanta o seu futuro. Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar. Não estou te trazendo uma religião, estou te trazendo uma palavra que te salva. Vá para perto de Deus. Procure as coisas que agradem a Ele. A sua carne ficará nessa terra, mas a sua alma subirá para o céu se você estiver com Ele. Isso é o que vale.